Abre a sua Bíblia em Gálatas 6. Última pregação da série. Última pregação da série. Gálatas 6. Semana passada, a gente leu o começo do capítulo e chegou a algumas conclusões. Você abriu aí Gálatas 6? Gálatas 6, versículo 1. Foi o que semana passada a gente tratou. E a gente tratou, o texto diz assim. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também você não seja tentado. Paulo veio nos 5 capítulos anteriores, ele veio desconstruindo o que a gente já bateu muito aqui também nos últimos 13 reuniões, sobre a ideia de que de alguma forma você consegue se salvar. Paulo vai destruir essa ideia que as religiões até hoje pregam, que você consegue dar um jeitinho e ser melhor do que o seu vizinho, e em sendo melhor do que o seu vizinho, você vai, claro que você merece a salvação mais do que ele. Você não pensa assim, mas se eu te perguntar, se vai para o céu, você tem intimidade com Deus, a resposta comum para quem não conhece a Bíblia é claro, eu não mato, eu não roubo, eu não estupro ninguém, então eu sou melhor do que o Fernandinho Beiramar, então é claro que eu vou para o céu. Qual é o problema disso? Quando você se compara com o Fernandinho Beiramar, você está bem. Mas se você se comparar com a Madre Teresa de Calcutá, você está mal. Então, e a Madre Teresa de Calcutá, quando ela se comparar com outra pessoa, ela está mal também. Porque quando a gente se compara, a gente sempre está em déficit de alguma coisa. E o que Paulo construiu nos últimos 5 capítulos de Gálatas é ridículo você imaginar que você vai conquistar o favor de Deus. O favor de Deus é favor. Se você conquistasse, não seria favor, seria pagamento. É o que Paulo fez no livro inteiro de Gálatas. E aí ele chegou nesse momento, ele vai dizer, a consequência de você ter sido salvo pela graça é que agora você tem autoridade para viver no Espírito. Paulo disse, no final do capítulo 5, que desde que você creu, começou uma briga no seu coração entre o que você é e o que você deveria ser. Se isso acontece com você, diga misericórdia. É isso mesmo? Você percebe traços do velho homem em você ainda? Que pena, mas é verdade. Então Paulo vai dizer que essa crise, essa energia que a gente gasta lutando para não ser mais do que a gente era, isso é bom, isso é saudável, isso é prova de que o Espírito Santo de Deus habita em você e está transformando seu coração. E aí ele diz assim, só que tem mais. Se o seu irmão te pegar, se você pegar o irmão no flagra, cuide dele. Então ele começa a construir que além da obra que ele está fazendo em você, ele vai fazer uma obra também através de você. Quem aqui já pegou o irmão no flagra em alguma coisa? Meu pai sempre conta do Ludovico que ele era o especialista em pegar a gente no flagra. Tem gente que parece que tem sido... A Nicole do cavalo é assim. Eu lembro quando eu não conhecia Jesus ainda, eu fazia uma coisa assim, estava no shopping, fazia uma coisa errada, olhava para o lado, estava a Nicole. Eu brincava com ela que ela era o olho que tudo vê. Fui para outro país, estava na Argentina, e fui fazer uma coisa errada, estava a Nicole do lado. Então tem jeito, se acontecer com você, de irmãos que estão perto de você surpreendê-lo, entenda o seguinte, se o irmão for surpreendido, me parece que é um pecado recorrente do irmão. Tudo isso a gente falou semana passada, e você pegou esse irmão nesse pecado, e aí é necessário que ele precisa de uma ajuda externa para sair do buraco. E nós que somos espirituais, devemos ser Jesus para com o irmão que está em pecado. E devemos tratar o pecado do irmão, chamando de pecado, mas cuidar da ferida dele, sabendo que dói nele. Porque quem nasceu de novo e peca, sofre por ainda pecar. Diga amém?
Essa é a nossa história. Então, quando eu tenho um pecado que eu não consigo sair dele, isso dói em mim porque eu sou crente. E se você me surpreender nesse pecado, você me trate, seja delicado com os meus traumas. Cuidado, porque isso ainda dói. E aí, ele fala, cuidado para que a doença não contamine o médico, né? Cuidado para que você não caia também. E aí ele diz que se comprometer com a restauração do irmão que está pecando é carregar a carga do irmão. Tudo isso é assunto da semana passada. Quando eu me comprometo com a restauração de alguém, eu estou ajudando o irmão a carregar a carga dele. É muito chato isso. Eu tenho muitos dos meus pecados para cuidar, mas eu também, a Bíblia fala que eu tenho que ajudar você a carregar o seu. E você tem que me ajudar a carregar o meu. E essa é a beleza da igreja. A beleza da igreja é a gente dividir a carga. O piano está pesado, estou carregando o piano sozinho, e você chega perto e me ajuda com o meu piano. E aí o tapa na cara de Paulo com esses líderes religiosos e fala, vocês não estão dispostos a carregar as cargas uns dos outros. Lembra que Paulo está defendendo o seu ministério, ele está dizendo, esses caras estão inventando. Quem pegou o começo da ministração, presta atenção, o começo da série. Dá um pouquinho mais de volume, só para eu gritar menos, estou sem voz. Quem pegou o começo da série percebeu que Paulo pregou o evangelho da graça e vieram alguns irmãos e começaram a distorcer o evangelho e dizer que a graça só não é suficiente. Seja honesto, irmão. Você já não pensou assim, se é que ainda não pensa, que além da graça você precisa colocar alguma coisa? Na sua jornada religiosa e agora, a nossa tensão é a gente quer acrescentar alguma coisa à salvação em Jesus. E aí os líderes religiosos não estavam dispostos a carregar a carga dos irmãos. Eles queriam colocar mais carga, colocar mais problema. Isso tudo por quê? Porque Paulo está construindo que agora que vocês são espirituais, ajam como seres espirituais. Agora que vocês têm o Espírito Santo de Deus em você, quando você se relacionar com as pessoas, seja o Espírito Santo de Deus perto deles, seja a mão de Jesus perto deles. E esse é o nosso desejo. E ele termina dizendo, nesse trecho, semana passada ainda, que você vai colher o que você plantar. Você é livre para colher o que você tiver plantado. Você é livre para plantar, mas não é livre para colher. A colheita é algo natural. Se você insiste em fazer as obras da carne, as consequências das obras da carne são condenação, afastamento de Deus. Diga misericórdia, irmãos. Deus está dizendo, se você... Você está ligado o que eu estou falando? Sabe o que eu estou falando? Sabe aquele pecado lá? Sabe aquele jeito de viver do velho homem, que de vez em quando aparece para você? O velho homem que coloca as carrinhas para fora? O velho homem que às vezes quer reagir no trânsito? O velho homem que... O que mais, irmãos? Ajuda aí. Ninguém tem um velho homem querendo sair do armário? Hã? Que fica irado, o que mais? Fofocar. A gente adora uma fofoca, né? A Bíblia fala que é uma delícia fofocar, sabia? A Bíblia fala que a fofoca é doce. E no nosso meio é travestido de espiritualidade, né? Irmãos, deixa eu contar um negócio para a gente orar. Não tem isso? Precisa orar pelo pastor. E assim. Então, nessa jornada disso que Jesus está nos transformando, é o que o Paulo está falando. Os 6 capítulos de Gálatas, Paulo vai dizer claramente, vai basear todo o seu discurso em crucificação. Crucificação é o tema da liberdade, ou é o que propõe, é o que resulta a liberdade e a crucificação. Primeiro, em Gálatas 3:1, ele falou que Cristo foi crucificado diante de nós, diante de vocês. Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 5:24, e os que são de Cristo crucificaram a carne, paixões e desejos. Gálatas 6:4, o mundo foi crucificado para mim. Gálatas 6:14, e eu fui crucificado para o mundo. Então, todo o nosso discurso de liberdade, nosso tema que é liberdade, a liberdade ela passa necessariamente pela morte.
eu só sou livre porque eu fui morto com Jesus. Eu só sou livre porque aquilo que me prendia e me condenava não me condena mais, porque foi pago por Jesus na cruz. Toda a temática de Gálatas, então, é a crucificação. E essa vida, irmãos, presta atenção, essa vida que o seu velho homem está crucificado com Jesus, é muito difícil para quem está chegando a entender isso. Deixa eu melhorar para você. Isso é metafísico. Isso é uma verdade que de repente entra e liga no seu coração. Que verdade é essa? Que quando Jesus foi levantado na cruz, você não tinha nem nascido ainda, mas ele incluiu você na morte dele. Quando Jesus morreu, você estava morrendo com ele. E agora que você nasceu, você pode crer nisso. Entendeu? Então a sua inclusão na morte de Jesus foi muito antes de você nascer. Só que agora que você nasceu, você tem a oportunidade de se render a essa verdade. Inclusive aqueles que nunca irão crer, Jesus morreu por eles também. Isso não é verdade? Isso é verdade. Sendo isso verdade, então agora a gente chega no versículo 11. Versículo 11 de Gálatas 6. Versículo 11. Diz assim: vejam com que grandes letras estou lhes escrevendo o próprio punho. Paulo sempre escreveu, a maioria das cartas de Paulo, ele ia ditando para alguém escrever. Mas nessa reta final ele resolve escrever. Saca só o tamanho da letra que eu estou escrevendo para você não esquecer. Sabe, tipo caixa alta, tipo colocar todas as maiúsculas no WhatsApp. É isso que ele está fazendo. Olha, dá uma olhada com que grandes letras eu estou escrevendo. Só um parênteses aqui. Eu particularmente acho, inclusive, que Paulo tinha um problema de vista. Eu particularmente acho que o problema de vista de Paulo era o pecado, o espinho na carne de Paulo. Mas quem não entendeu isso, deixa quieto, vamos embora para frente. É minha opinião. E aí, versículo 12. Então, o que ele vai dizer agora, ele está escrevendo garranchão. Caixa alta, escrevendo grande, para que os irmãos valorizem. Versículo 12. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Vamos tirar alguns entendimentos desse versículo antes para basear o nosso discurso. Ele está dizendo que a formatação externa religiosa traz boa impressão social. É ou não é verdade? Você fala assim, não, fulano é muito religioso. Alguém que já elogiou alguém assim? Elogiou. Antes de conhecer, não, fulano é muito religioso. Fulano é um santo homem. Meu pai fala muito do Áureo, a cara de santo que o Áureo tem. Um homem, a gente tem essa tendência. A formatação exterior religiosa causa boa impressão. A gente gosta de pessoas que dizem que vivem acima da média. E a gente gosta de tentar entrar nesse clube. E é o que eu morro de medo de fazer na nossa igreja aqui. Uma vez estava conversando com o Ricardo. E ele falou assim, ô Lucas, um amigo nosso em comum, ele falou, cara, o fulano, de repente logo ele está animando, de repente ele vai estar com a gente lá na igreja. E aí a gente estava conversando assim, cara, o fato de estar aqui na igreja não quer dizer absolutamente nada. Mas a gente tem essa tendência de dizer que o cara que está sentado aqui toda semana, que o cara está bem na fita. E na verdade o cara pode só gostar da gente. De repente o cara gosta muito de vir aqui, sair para comer uma pizza depois. A música é boa, às vezes o pastor era engraçado, mas não tem nada a ver com o novo nascimento. O cara continua um bode sentado em vez de ser uma ovelha. Está entendendo o que eu estou falando? Só que esse cara talvez vai passar anos no nosso meio. E eu morro de medo porque esse cara caiu no nosso meio e ele aprendeu a falar com a gente, igual a gente, ele aprendeu os jargões, ele aprendeu a levantar a mão no louvor, ele aprendeu um monte de coisa. Que, segundo o que o Paulo está ensinando aqui, não significa nada. Não significa nada o cara estar entre nós simplesmente se ele não teve um coração transformado. E eu morro de medo disso acontecer. É por isso que a gente só prega a palavra mesmo. A gente resolveu só ficar com a palavra. Para que a palavra, que é a única que pode transformar, transforme os nossos corações. Amém? Amém por isso. E Paulo falou, 12, os que desejam causar boa impressão exteriormente
tentando obrigá-los a se circuncidar. Só para quem está chegando hoje e não entendeu, os irmãos começaram a dizer que além de Jesus, precisava circuncidar para ser salvo. Isso que está acontecendo na igreja lá. Além de Jesus, precisava fazer uma fimose no pênis masculino. E isso seria um sinal de que pertencia ao povo de Deus. Então, esses caras que estão dizendo isso, Paulo está dizendo, que estão obrigando você a se circuncidar, eles estão, na verdade, desejando causar uma boa impressão exteriormente. Está colocando em você um terno certo, está colocando em você o linguajar certo, está formatando exteriormente. Por quê? Porque isso causa boa impressão. Porque quando alguém abandona alguns pecados mais cabeludos, moralmente menos aceitos, a gente começa a achar que ele é irmão. Mas às vezes não tem nada a ver com o espírito, às vezes tem a ver só com uma boa educação humana. Vocês entenderam isso? Transformação, abandono de pecado, não necessariamente tem a ver com o Espírito Santo de Deus. Pode ser que você tenha tirado a sua compulsão daquele pecado e tenha transferido a sua compulsão para outro pecado. Você continua com o coração duro. Você só agora abandonou o cigarro, que a galera não gosta muito. Você abandonou alguns pecados que incomodam as pessoas, mas está pecando outros. Por quê? Porque esses pecados que você abandonou não tem a ver com o Espírito Santo de Deus, tem a ver com a sua boa vontade de fazer. Diga misericórdia, irmãos. Você está entendendo, Temer? Tá bom. E aí ele fala, por que esses irmãos fazem isso no final do versículo 12? Agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. É muito mais fácil a gente pregar a religião do que pregar o evangelho. É muito mais fácil a gente pregar o reconhecimento de boas obras do que pregar o evangelho. Por exemplo, você é bacana, é mais gostoso de dizer você é bacana do que você é desprezível. Você não vale nada, assim como eu, você não vale nada. É mais gostoso dizer, ô fulano, você é melhor do que a maioria. Está aqui um fulano que é melhor do que a maioria. É melhor dizer isso, é mais fácil, do que dizer, você é bom, mas não é bom o suficiente para ser salvo. O versículo 11 do capítulo 5, abre para a gente aí, Elisão, rapidinho. 5, volta só um pouquinho. 11 do capítulo 5. Irmãos, se ainda estou pregando as regrinhas, a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. A cruz de Jesus é um escândalo para a nossa religião antiga. Quando você diz para um evangélico que ele não vai ser salvo por ser evangélico, é um escândalo para ele. Eu já fui mais mirim. Deixa eu contar um negócio para os irmãos. Na internet a gente recebe grandes elogios. Eu vou abrir aqui, só para vocês lerem, que o Richard me mandou. Presta atenção, 10 segundos. 10 segundos, presta atenção. É assim. Ah, caramba. Agora vai. Aqui. Dizendo da gente, tá? Todos papos furados. Eu nunca gostei desse para arrecadar dinheiro. Ei, ignorante, acorda. Ei, tapados, acorda. O Senhor Jesus pregou contra a religião. Presta atenção. Tá certo que para você a religião nunca foi fardo. Pastor é Jesus Cristo, não um homem cheio de pecados. Bando de manipuladores de otários. Vocês. Papagaios do mundo gospel. Totalmente errada essa fala desse pastor. Meu Deus, pensa, uma pessoa que usa droga, que pode acontecer e blá, 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 blá. Evangelho simples, acho que vocês deveriam se envergonhar de comentários absurdos como esse. Imbecis, leiam a Bíblia. E não, isso eles falaram da gente. Tomem vergonha na cara, seus vigaristas. 2 trouxas desocupados. Vão procurar o que fazer. Esse sou eu, Richard.
Porque, porque o evangelho todo mundo que falou aqui, a maioria é religioso. Está falando da gente. Por quê? Porque a ideia de que você não consegue, e só Jesus para fazer em você, é o escândalo da cruz. A cruz é escandalosa. A cruz tira de você o seu desejo de autossalvação. Você adora a ideia de se autossalvar. E Jesus diz, a cruz diz, não rola. Você pode tentar a vida inteira e não rola. Ou Deus vem e te salva, ou você continua indo para o inferno afastado de Deus. O evangelho é ofensivo para as pessoas de mente liberal que o acusam de intolerância por ele declarar que o único modo de ser salvo é pela cruz. Ele é ofensivo para as pessoas de mente conservadora por declarar que sem a cruz as pessoas boas estão em apuros tanto quanto as más. O evangelho é ofensivo porque a cruz se levanta contra todo o plano de autossalvação. O cara que é liberal diz, cara, você vai dizer mesmo que só Jesus pode salvar? Você é muito tapado. E o religioso vai dizer, você está dizendo que o meu vizinho, que não crê em Jesus, mas que é uma ótima pessoa, não está salvo? É atenção. A cruz é atenção para os liberais e a cruz é atenção para os religiosos. Mas para a gente é o poder de Deus, para a salvação de todo que crê. Isso é uma delícia, isso é Jesus. Versículo 13. Diz assim, nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. A circuncisão era a tensão deles, mas nós temos outras tensões. Nós temos outras tensões. Nem mesmo, no nosso contexto, os que guardam o sábado cumprem toda a lei. Nem mesmo os que se vestem de um jeito específico cumprem toda a lei. Nem mesmo os que não fumam cumprem toda a lei. Nem mesmo os que não adulteram cumprem toda a lei. Porque você pode estar bem em um ponto, mas Tiago fala que se você errar em um ponto de toda a lei, você é culpado de toda a lei. E não são só 10 mandamentos, que já seria impossível de você cumprir. São 613 mandamentos que você precisa cumprir. É por isso que a salvação pela lei é impossível e absurda. É por isso que a única forma da gente ser salvo é através de alguém que cumpriu toda a lei no nosso lugar. Aquilo que era impossível para a gente, ele fez. Delícia, Jesus? Porque o fim da lei é Cristo, para a salvação de todo aquele que crê. Você não vai conseguir. Às vezes você ganha num ponto, mas a foice vai passar. Queria que você abrisse em Mateus 23, 15. Aí. Ai de vocês, mestres da lei. Esses mestres da lei é que estavam incomodando os irmãos de Gálatas. Esses mestres da lei que nos mandam e-mail. Esses mestres da lei que ficam no seu ouvido. Quando você começa a despertar para o evangelho e vai procurar o seu antigo líder religioso e ele começa a botar peso em cima de você, é desse cara que está falando. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um prosélito, um convertido. Esse convertido não é de transformação, é o cara que muda de religião. O cara sai daqui e vai para outro lugar, em outro país, para tirar o cara do catolicismo e levar ele para o evangelicalismo. Tirar o cara do evangelicalismo e levar para o adventismo. Andam, batem de porta em porta, casa, andam muito para fazer um prosélito. O cara mudar de religião. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Irmão, que o Senhor nos livre de fazer com que você mude de religião. Abandone a que você estava e venha para a nossa religião.
que nós estamos juntos aqui é dizendo que religião nenhuma resolve o problema do homem. Porque quando você faz ele mudar de religião, ele ouviu muito mais coisas a respeito do evangelho, mas ainda não teve o coração transformado. Por isso ele é digno de culpa ainda mais, depois que você falou um monte de coisa, só que ele não teve o coração transformado. Que o Senhor nos livre disso, irmãos. O Senhor nos livre disso. Versículo 14. Quanto a mim, eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Que eu não me glorie em nada a não ser na cruz. Isso parece bonito, não parece? Me gloriar na cruz. Só que você está esquecendo que a cruz é um elemento de tortura da época de Jesus. Era um instrumento que era usado para torturar até a morte as pessoas. E Paulo está dizendo, a minha única glória é que Deus foi torturado no meu lugar. Não é a cruz bonita, que eu também tenho uma pendurada no peito, não é? A cruz virou quase que uma coisa que você não leva em conta. Pensa numa forca. Imagina que Jesus tivesse morrido numa forca. O que Paulo está dizendo assim, a única coisa que eu valorizo mesmo, a minha glória, o que eu valorizo, é a forca de Jesus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É que se a gente fala de cruz, você cria todo um romantismo. Eu estou dizendo que a única glória que nós devemos ter é que Deus se esvaziou da sua glória e veio como homem. E como homem, ele foi esmagado no seu lugar. Era para esmagar você, e ele esmagou Jesus no seu lugar. O que é motivo de alegria e de glória para a gente, custou muito caro para Deus, custou a vida do seu próprio filho. Tinha um amigo meu que falava que não existe almoço grátis. Alguém sempre paga por isso. O Gilson, da BV, falava isso. Não tem almoço grátis. Alguém sempre paga. É verdade. A salvação é de graça para a gente, mas foi caríssimo para Deus. E Paulo está dizendo, o único motivo que eu tenho para me gloriar. Isso é irônico, irmão. Ele está dizendo, não sobrou nada para mim. A única coisa boa que eu tenho é um trabalho que eu não fiz. A única coisa de valor que eu sou, não fui eu que fiz, foi alguém que fez em mim. Quando você pensa no que você é, e você valoriza o seu esforço, você está sendo um arrogante, está tirando a glória de Jesus. A única coisa que nós devemos valorizar, nos gloriar, é no ser perfeito, no cordeiro inocente, que a hora que iam imolar você, imolaram um cordeiro no seu lugar. Essa é a nossa glória, irmãos. Esse é o motivo de glória. Fantástico isso? A minha glória é um trabalho que não é meu. A minha glória, o que eu tenho de valor é algo que Jesus fez e não eu. E aí o texto final do versículo 14, fala, por meio do qual, por meio de quem? Por meio de Jesus, por meio dele, o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. O mundo morreu para mim e eu morri para o mundo. E aí de novo a confusão religiosa e vai deixar você no mosteiro agora. Vai tirar você do convívio dos seus amigos. E aí vai ter pregações para você parar, começar a trabalhar para Deus. Isso é muito comum. O irmão chega e fala assim, eu estou louco para começar a trabalhar para Deus, abandonar meu trabalho e trabalhar para Deus. E aí tem um pastor que eu gosto muito, ele fala assim, tá bom, irmão, porque até hoje você trabalhou para o diabo, é isso? A ideia de te tirar do mundo e te trazer para o nosso clubinho, para a nossa santosfera, para o nosso lugar de seres como a gente. Tudo isso é manipulação, tudo isso é
é arrogância, porque na verdade, deixa eu ser honesto com você, irmão, no nosso meio, a depravação moral é igual no mundo. Eu estou dizendo que existem pessoas aqui que são tão ou mais são mais depravadas do que alguns amigos meus que não conhecem Jesus. O que eu estou dizendo é que essa ideia de saia do churrasco do seu trabalho e venha para a igreja é ridículo, porque na igreja você vai encontrar gente pior. A ideia de que eu estou na igreja e estou protegido é infantil. O que nós deveríamos ter em mente é: eu vou para a igreja para ver se na igreja alguém se converte. Eu vou para o churrasco da faculdade para ser Jesus lá, e eu vou para a igreja para ver se eu consigo influenciar aquele cabeça dura do meu lado lá. Para com essa ideia de que aqui é um lugar de gente perfeita. Não é. Agora, é verdade que muita gente que está aqui está em obras. Não? Estou pronto ainda não, irmão. A gente vai junto nessa. O que eu estou dizendo é que essa ideia de isolamento não é o que o texto está falando. O texto não está falando assim: eu morri para o mundo e o mundo para mim, quer dizer que eu vou morar agora ermitão em algum lugar. O que o texto está dizendo é que a cumplicidade com o mundo, a satisfação e o prazer, essas coisas eu não encontro mais no mundo, eu encontro em Jesus. Está entendendo isso, irmão? Porque se você acha que precisa de se afastar do mundo, significa que o mundo ainda exerce poder sobre você. Se no seu conceito de evangelho é você se isolar de tudo, é porque o mundo ainda exerce uma tremenda influência sobre você. O chamado de Jesus é indo pelo mundo. Enquanto vão pelo mundo, pregue o evangelho. Mas não tenha mais a satisfação do seu coração naquilo que o mundo pode oferecer. Aí Jesus completa: aliás, se você buscar se satisfazer no que o mundo pode oferecer, você vai voltar a ter sede. Jesus falou isso, João 4. Mas se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede. E mais do que isso, a fonte vai jorrar de você uma fonte para a vida eterna. Isso é ruim para você, irmão? Eu estou dizendo que o mundo morto para você e você para o mundo significa que a sua satisfação plena é em Jesus. É muito subjetivo isso, mas os irmãos que já creram entendem o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você não precisa de dinheiro para ser feliz. Você não precisa de casamento para ser feliz. Quem aqui achava que precisa casar para ser feliz? Já achou? Seja honesto. Renan, o único honesto. E está precisando casar, irmão. Mentira. Se você acha que você precisa casar para ser feliz, você vai casar errado. Você vai errar o time. Se você acha que você precisa de dinheiro para ser feliz, você vai cair do cavalo. Você vai fazer coisa errada. Você vai se sujeitar, vai abrir mão de algumas convicções suas. Você não precisa dessas coisas, o que você precisa de Jesus. Você não precisa de saúde, irmãos. Eu não estou dizendo que essas coisas são ruins. Casar, dinheiro, isso tudo é bom. Mas se você vai achar que isso que vai te salvar, que vai te completar sua satisfação interna, você vai continuar com um buraco no coração que só cabe Deus. Versículo 15. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Não importa ser qualquer coisa. Não importa ser circuncidado ou não, não importa fumar ou não. Isso é uma coisa que um novo nascido, aquele que teve um coração transformado, vai entender em Jesus o que deve e o que não deve fazer. Porque se só a pessoa abandonar o cigarro, se a pessoa só abandonar o crack, se a pessoa só deixar de ser corintiano, não salva. Estou mentindo? Estou falando verdade. O que eu estou dizendo é que essas transformações não nos salvam, essas mudanças. O que nos salva, o que importa é ser uma nova criação. E como é que eu nasço de novo?
Como é que eu sou uma nova criatura? Como? Eu tenho que necessariamente passar pela cruz. E depois de passar pela cruz é morte, irmão. O que eu estou propondo para você nessa noite é que você entenda, que você precisa entender, você precisa crer, precisa ser revelado para você isso, que quando Jesus foi levantado, você estava com ele. A salvação, o novo nascimento passa por você entender que você morreu com Jesus, mas que quando Jesus ressuscitou também é a sua ressurreição. E se Jesus ressuscitou dos mortos, significa que a nossa morte já era, nós estamos com Jesus. Diga amém, irmãos. É isso que vale, é isso que importa. Se você não passou pela cruz, se não passou pela morte, nada aparentemente religioso tem qualquer valor. Se você não nasceu de novo, não adianta o mundo achar que você é bacana. Não adianta. Não adianta. Não adianta nem a igreja achar que você é salvo, porque você não é. Versículo 16. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Estou errado que paz e misericórdia talvez sejam os nossos maiores desejos? Paz e misericórdia. Viver em paz e exercerem misericórdia com a gente. Tem um filme que chama O Alto da Compadecida, é isso? E é muito bom esse filme, muito engraçado. O Nastergalli lá é muito engraçado. Chicó. E ele, no momento lá que aparece a entidade qualquer, e todo mundo começa a gritar justiça, justiça, justiça. E ele, daquele jeitão dele, levanta, não, justiça não, misericórdia. Lembra disso? Se Deus for exercer justiça em você, está na roça, irmão. Está na roça. O que a gente precisa de misericórdia. E misericórdia, a gente não merece misericórdia. Os religiosos vão dizer que você faz, e aí Deus te faz, aí você começa a merecer a misericórdia. Não, misericórdia é para quem não merece. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra. Que regra? Do versículo anterior. Nova criatura. Paz e misericórdia estão sobre aqueles que nasceram de novo, aqueles que entenderam a sua inclusão na morte e ressurreição de Jesus, aqueles que entenderam que não valem nada, aqueles que entenderam que tudo que a gente fala tanto. Paz e misericórdia sobre nós. Agora, o que me chama muito a atenção é essa expressão nova criação. Eu fui criado por Deus, todo mundo foi criado por Deus, até o ateu. Diga, ok? Eu mudei para amém, vocês não sabem dizer isso? Isso é religião de vocês. Ok? Ok. Todos somos criação de Deus. Mas tem um momento na nossa jornada que a gente passa a ser filho de Deus, a partir do novo nascimento. Jesus fala isso para Nicodemos. Você já nasceu da carne, quem é carne é carne. Eu não vou pedir para você cutucar o irmão do lado, mas você pode se cutucar se quiser e saber que você é de carne e osso, ok? Nós existimos. Então você já nasceu da carne. Mas Jesus fala assim, você nasceu da carne, ok. Mas é necessário que você nasça do Espírito agora. É necessário que o seu espírito que estava morto seja ressuscitado por Deus. Essa é a experiência do novo nascimento. Isso é ser uma nova criação. E o que é que o texto está falando? Qual é o impacto da nova criação? É um novo jeito de pensar e de me relacionar com todos. Eu estou dizendo para você que se você tiver o coração transformado, e muitos aqui já tiveram, mas eu sei que tem alguns amados que ainda não tiveram o coração transformado. Para vocês, eu digo que quando acontecer, quando a ficha cair, tudo muda. Muda no sentido da maneira como você se relaciona com você e com os outros. Isso muda, é um outro jeito de viver, é uma nova criação. Tim Keller diz assim, o evangelho muda aquilo de que fundamentalmente me orgulho, transforma toda a base da minha identidade. A música dos Arrais que a gente canta aqui, ele fala que esqueci. Ele muda. É isso aí, vocês entenderam?
O que eu gostava tanto, não gosto mais. Ele muda, olha só. Aquilo que eu me orgulhava, aquilo que era a minha bandeira, o meu broche, aquilo que eu colocava para me relacionar com as pessoas, eu sutilmente dava a entender, mostrava o meu broche dos meus feitos, aquilo que me orgulhava, foi transformado por Jesus, mudou a minha identidade. Não é mais motivo de orgulho para mim. Nada do mundo inteiro tem qualquer poder sobre mim. Sou livre, afinal, para desfrutar do mundo, pois não preciso dele. Eu sou livre para estar no mundo, porque eu não preciso mais do mundo. O mundo já não me atrai mais. Isso é que o mundo está morto para mim e eu morto para o mundo. Tudo bem, eu posso me relacionar porque eu não preciso dele. Eu não preciso me sentir inferior e nem superior a ninguém. E eu estou sendo reconstruído, transformado em algo e alguém completamente novo. A nova criação que vem a partir da compreensão do Evangelho, o novo nascimento, transforma a minha identidade. E significa que eu não preciso mais agradar ninguém. Eu não preciso mais suprir as minhas carências em alguém, porque agora eu tenho alguém que supre todas as minhas necessidades, que é o Senhor Jesus. Aleluia. E aí, onde é que eu estou? Qual versículo? 17 agora. Sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Paulo está dizendo assim, pode falar. Paulo está dizendo assim, não me encha o saco vocês, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Vocês estão falando de cicatrizinha, de uma cicatriz no pênis. Você está de brincadeira comigo? Eu trago no meu corpo um monte de facada. Eu trago no meu corpo chibatada nas costas. Eu trago no meu corpo as marcas de essa porcaria que você esconde aí embaixo das calças. Não me vem encher o saco esse papo de sábados, dias de festa, comidas, roupas. Ok? Eu queria que os irmãos abrissem, estamos na reta final, 2 Coríntios 11, só para você entender do que Paulo está falando. 2 Coríntios 11, 23, por favor, Luizão. Paulo dizendo sobre si mesmo, 2 Coríntios 11, 23. São eles servos? Estou fora de mim para falar essas coisas. Eu ainda mais. Paulo dizendo dele, trabalhei muito mais que esses falsos irmãos, falsos mestres. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. E aí ele continua embora. Paulo está dizendo o seguinte, você quer falar de cicatriz? Vamos falar das minhas então. Não vem me amolar com essas regrinhas religiosas. Não vem me amolar, caminha comigo. E aí a gente conversa depois se faz sentido ou não cortar o prepúcio. A perseguição e não a circuncisão era a autêntica tatuagem cristã. A perseguição, que Paulo está dizendo, eu fui perseguido. E esses líderes não são perseguidos porque não trazem o escândalo da cruz com eles. O que eles falam é de regrinhas de novo. O que é a marca do cristão é a perseguição. O que é a marca do cristão são as mágoas, são as chicotadas também, que nós receberemos por levar o escândalo da cruz. A marca de um cristão não é o ficar verborragiando, vomitando um monte de regras para as pessoas. A marca do cristão é o manifestar o fruto que ele acabou de dizer no capítulo anterior. Qual é o fruto do Espírito, irmãos? Amor, alegria, paz, mansidão, domínio próprio, longanimidade, bondade. Esqueci de algum?
É isso aí, benignidade. Faltou mais um, são 9. É isso que faz você ser um cristão. É a circuncisão do coração e não exterior. É a marca que você crê, não é que você rodopia na igreja. A marca que você crê não é que você pertence à igreja evangélica. A marca de que você crê, a marca de Cristo em você, é que você manifesta o fruto do Espírito. E se você manifesta o fruto do Espírito, você não está disposto a flexibilizar nenhuma verdade. E se necessário for, a gente morre por ele e com ele. Se necessário for, a gente apanha. Se necessário for, a gente perde família, amigos, seja o que for. Porque a gente não está disposto a negociar a nossa fé. Amém, irmãos? Versículo 18, para encerrar. Diz assim: irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Isso para dizer para a gente aqui também. Que a graça, favor imerecido, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o nosso espírito. Graça. Que a gente não confie em nós. Amém? Todas as vezes que a gente tentou confiar na gente, a gente caiu do cavalo. Vamos orar, irmãos? Feche seus olhos. Curva sua cabeça. Senhor Jesus, te louvamos pela sua palavra. Nós passamos talvez 14 semanas esmurrando a religiosidade, entendendo que o Senhor não espera nada da gente com relação à nossa salvação, que não tem nada que a gente possa fazer com relação à nossa salvação, a não ser nos rendermos à sua palavra e receber, depois de ouvir o evangelho, o escândalo da cruz de Jesus, o evangelho da graça de Jesus, a gente ser transformado por ele, Pai. Eu te peço que essa verdade venha sobre todos nós aqui. Senhor Jesus, a gente está cansado de religiosidade em nós. Então, pela sua misericórdia, o Senhor exorciza esse demônio da religião do nosso coração. Que a gente possa confiar na graça de Jesus, na sua graça. Que a gente possa ouvir o evangelho e saber que a gente é pior do que a gente imaginava que é, mas que a gente é muito mais amado do que a gente imaginava que era também. Que essa verdade venha sobre nós, que todos que aqui estão se rendam à graça de Deus e recebam, através da pregação do evangelho que nós estamos fazendo, recebam o teu Espírito Santo em nós, Pai. Se manifeste entre nós, Pai. Derrame o teu Santo Espírito entre nós e que haja transformação, salvação e que essa mensagem a gente possa carregar por onde a gente for. Que os irmãos que aqui estão estejam dispostos a não negociarem as suas convicções, a sua fé, mas que estejam dispostos, inclusive, a morrer pelo Senhor. E se estamos dispostos a morrer, que falar, Pai? O que falar das tentações humanas, de traição, de dinheiro? Nós estamos dispostos a morrer. Isso aí já ficou lá para trás, essa discussão de adultério, tudo isso já ficou lá para trás. Nós estamos dispostos a morrer pelo Senhor. E se não for verdade isso em todos, que seja uma realidade gradativa, mas uma realidade entre nós. Faça isso para a sua glória, em nome de Jesus. Amém.